livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Vamos pegar o versículo 7 para a gente entender melhor. Quero fazer uma oração para que Deus possa derramar toda a bênção sobre essa pregação, já introduzindo, fazendo a introdução. Daqui a pouco nós vamos ter o santo sacrifício da Santa Missa. Pensino crucis inimicos nostri, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite. Hebreus capítulo 3, versículos 7 seguintes. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes na fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Então, essa é a carta aos Hebreus, que a tradição da igreja vai falar que essa carta é atribuída a São Paulo. Os padres da igreja patrística, e aqui está falando para recordar, já é o último capítulo do livro de Hebreus, e aí o apóstolo está falando para recordar, lembrai-vos daqueles que pregaram a palavra de Deus, e encerrar a sua carreira como que guardiões da fé. E aí a Bíblia continua dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Porque o apóstolo está falando para que a comunidade ela não esfrie espiritualmente, ou ela perca a sua unção inicial, ela perca o ardor de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, e de pregar com verdade, com convicção. Jesus é o mesmo, a essência da igreja é a mesma. Uma igreja viva, uma igreja onde as pessoas estão sedentas de Deus. O apóstolo está exortando para a radicalidade, para não perder a radicalidade, para não perder o fervor, para não perder a convicção da fé, a essência da igreja primitiva. E qual era a essência da igreja primitiva? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando eles recebem o Espírito Santo, Atos capítulo 2, eles vão anunciar a Pedro, a primeira pregação de Pedro. Pedro, quando anuncia a palavra de Deus, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas e recebem o batismo.
Quando nós vemos a igreja primitiva, a palavra fala que quando Pedro ia subindo ao templo com João para fazer a oração no templo de Jerusalém, quando eles iam subindo, tinha um homem na porta chamado Porta Formosa, que era uma das portas de Jerusalém. Quando ele ia subindo, aquele homem pedia esmola, porque aquele homem, ele era uma pessoa que estava enfermo e não tinha condição de ser uma pessoa normal na sociedade. E Pedro olha para aquele homem, no olhar daquele homem, e fala: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, Pedro pegou na mão daquele homem e falou: levanta e anda, e ajudou ele a ficar de pé, e aquele homem foi curado. Aquele homem foi liberto. A igreja não tinha ouro e nem tinha prata, mas a igreja tinha uma palavra chamada unção, autoridade espiritual, convicção, acreditava poderosamente no nome de Jesus, e aquele homem recebeu a cura e a libertação. Fala que a igreja, quando colocaram os enfermos deitados, paralíticos, coxos, cegos, surdos, e Pedro ia passando, e apenas com uma sombra, ele ia passando, e a sombra de Pedro, aonde ia passando, as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Por que a sombra de Pedro? Porque a sombra de Pedro era a sombra do Altíssimo, era a própria sombra de Deus. A união de Pedro, a comunhão de Pedro era tão grande que não era apenas a sua sombra, era a sombra do Senhor, era a sombra do Altíssimo que passava sobre aquele lugar. E aquelas pessoas eram curadas, e aquelas pessoas eram libertas, e a igreja ia, diz Atos dos Apóstolos, que a igreja sempre crescia mais e mais, porque as pessoas eram atraídas para a igreja, as pessoas eram atraídas pelo Evangelho, as pessoas eram atraídas por esse Deus vivo, e queriam cada vez mais experimentar a libertação, queriam experimentar a cura. Nesses dias nós estamos aqui hoje, nós estamos inaugurando hoje esse retiro, lançai brados contra o mundo. E qual é o brado que nós vamos lançar? O brado também da esperança, não só o brado da repreensão, não só o brado do cajado, mas o brado da esperança. Quantas pessoas estão aí fora e não tem mais o sentido da vida, não tem mais o propósito de vida, a sua vida está sem sentido. Nós vamos dar a esperança. Isso é a igreja. A igreja é a barca da esperança. Quando os apóstolos estavam na barca, um dia vinha Jesus andando sobre as águas, e os apóstolos gritavam: é um fantasma, é um fantasma. Eles tiveram medo e pensavam que era um fantasma. É assim que muitas pessoas veem Jesus. Aquela pessoa que está na igreja, mas aquela pessoa que ainda não vê Jesus de perto, vê ainda como um fantasma. Aquela pessoa que está dentro da igreja e vê Jesus de longe, e aí não consegue ter a clareza de Jesus, não consegue ter a convicção de Jesus, não consegue ter uma experiência com Jesus, porque ainda ele está na barca. Sim, ele está na barca, mas ele está olhando Jesus de longe, e ainda Jesus está sendo visto como um fantasma. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não percebem a beleza do Evangelho, não tem alegria de vir para a igreja. A
a igreja é um fardo, a igreja é um peso. Quando fala que vai sair da sua casa para vir para a igreja, parece que está carregando uma tonelada, porque a igreja não tem sabor, porque a igreja não tem aquela coisa de maravilha, porque o seu coração ainda não foi abrasado pelo evangelho, meu irmão. As pessoas, escute aqui o que eu vou falar. Uma pessoa que ela não tem sede de evangelizar, uma pessoa que não tem vontade de sair do seu lugar e levar a palavra, talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Talvez você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, porque quem experimenta Deus, ele tem vontade de levar a palavra, ele tem vontade de ir, de ser desbravador, ser um arauto, levar a palavra. Foi isso que aconteceu com a samaritana, quando ela teve um encontro no poço de Jacó. O que acontece? Ela vai levar imediatamente Jesus para os samaritanos. Ela foi buscar água, mas aí no final do texto de São João capítulo 4 fala que ela deixou o cântaro, a vasilha, o pote para buscar água, e ela agora foi em outra situação. Ela foi agora para levar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui. O nosso brado é para alcançar as almas. Uma frase belíssima de São Francisco de Sales, tão repetida por Dom Bosco, que diz assim: me dai almas e ficai com o resto. A nossa sede, amado filho da igreja, é em resgatar as almas, é em buscar as almas, é em buscar aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus, que talvez estão dentro da igreja, mas não tiveram encontro com Deus. Esse é o nosso intuito, é ir buscar as almas que estão perdidas. Essa vontade é sair do nosso comodismo, é sair da nossa mornidão, é sair da nossa falta de convicção. O Papa Francisco tem falado que a igreja precisa ser uma igreja de saída. O Papa João Paulo II, agora o São João Paulo II, ele falou que na parábola de Lucas capítulo 15, Jesus Cristo deixa as 99 no deserto e vai à busca da que se perdeu. E o Papa João Paulo II falava: agora, no período que nós vivemos, não é deixar mais as 99 em busca da que se perdeu, é deixar que uma que estava a prisco e ir atrás das 99 que estão perdidas. É necessário sair, é necessário a igreja, uma igreja de saída, a igreja que vai para a periferia existencial das pessoas, aquelas pessoas que estão vivendo à margem, aquelas almas que estão gritando por socorro, aquelas almas que estão gritando por misericórdia. São Francisco de Sales, quando ele ia para uma cidade orar, ele subia para uma montanha, e na montanha ele começava a orar, buscar o Senhor, e ele escutava as almas gritando: socorre-me, ajuda-me. As almas vinham, era como o grito daquela alma gritando, e São Francisco ele ia ao encontro daquelas almas que estão perdidas. Ah, meu irmão, nós somos chamados a fazer a diferença, nós somos chamados a ir, a limar as águas profundas, ao encontro daquelas almas que estão gritando por ajuda. Eu e você somos chamados. Não dá mais para viver uma fé superficial. Não dá mais para viver uma fé café com leite. Não dá mais para viver
ter convicção da essência daquilo que você é. Você foi batizado pela igreja. E o que é o batismo? No batismo você recebe 3 unções. Você recebe a unção sacerdotal, você recebe a unção profética, a unção real. Todos nós somos sacerdotes, sim, nós somos um povo sacerdotal. Claro, o sacerdote comum, não o sacerdote ministerial, que celebra o santo sacrifício da missa, é chamado sacerdote ministerial. Mas nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo. A nossa alma é uma alma sacerdotal. E o que isso significa? Significa que você foi ungido. Significa que você recebeu uma unção. Para quê? Para ser profeta? Para ser profetisa? Para ir. E você recebeu também a realeza. A coroa da vitória está sobre a tua cabeça. Você recebeu a realeza. E o que é a realeza? A realeza não significa sentar no trono e determinar ordem e delegar ordem. Não é isso. A realeza no período medieval e a realeza do Antigo Testamento, o rei colocava a coroa sobre a cabeça e ele ia na frente do combate, e ele ia para as trincheiras, e ele ia para a frente para combater o bom combate, dar a vida, se fosse possível, pelo seu reino. E isso é a unção da realeza. É você sair e ir para o combate, é você se colocar nas trincheiras, é você sair, meu irmão, da moita e ir para o combate, como São Paulo falou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate e terminei a minha carreira guardando a fé. Essa carta é da velhice de São Paulo. São Paulo já está ancião. São Paulo já está com o cabelo branco. E São Paulo sabe que ele está indo para o matadouro. Ele sabe que ele vai morrer pelo Evangelho. Ele sabe que ele vai jorrar o sangue pela igreja. E ele está escrevendo para a comunidade: eu terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. É isso que a carta aos Hebreus está dizendo para nós: é guardar a fé, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, e ele não vai mudar, assim como a matemática não muda. 2 mais 2 é 4. Aqui em Marte, em Plutão, nos planetas ainda que não foram encontrados, é uma lei universal. 2 mais 2 é 4. A matemática, ela é universal. O que isso significa? Cristo também é universal. A lei de Deus, ela é universal. Ela é a mesma aqui em Marte, em Plutão, onde quer que existe uma vida, a lei de Deus será a mesma. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador. Aí eu contemplo o Salmo 120, no versículo 1, que diz: ergo os meus olhos para os montes do Senhor, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá daquele que é o Criador do céu e da terra. O meu socorro virá do Senhor Deus dos exércitos. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas para valer. O Senhor. A criatura, diz o catecismo da Igreja Católica, ela foi criada para 3 coisas: para amar a Deus, para servir a Deus e para adorar a Deus. A tua alma foi feita para essas 3 coisas: amar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Se você não faz isso,
você erra o alvo. Você foi feito para isso. Você foi criado para isso. Por isso que a palavra vai falar em Gênesis capítulo 1, versículo 26: vós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, para amá-lo, adorá-lo e servi-lo. E se você não faz isso, faz o quê? Você erra o alvo. E em grego, a palavra pecado em grego significa errar o alvo. Quando a pessoa peca, ela erra o alvo. Quando a pessoa ela falha, ela erra o alvo. Meu irmão, você foi feito para ser um instrumento na mão do Senhor. Você foi feito para ser uma ferramenta na mão do Senhor. Você foi feito para ser uma flecha pontiaguda, para acertar o alvo, para ser cidadão do céu. Você não foi feito para viver nessa terra meramente por acaso. Você foi feito para essa terra porque você tem uma missão. Você tem uma missão nessa terra, e a nossa missão é salvar as almas. A nossa missão é ir à busca daqueles que estão perdidos. A nossa missão é lançar o brado contra o mundo e falar que há esperança. Na barca de Pedro há esperança para aqueles que estão naufragando, para aqueles que estão caindo, para aqueles que estão sem esperança, estão desesperados. Meu irmão, nós anunciamos que dentro da barca pode até ventar, dentro da barca pode até vir as ondas e tentar derrubar aquela barca. As águas podem até respirar dentro da barca, mas nesta barca o Senhor se encontra nela, e quando Ele levanta a mão, o mar tem que se calar. Meu irmão, há esperança nessa barca. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Há esperança nessa barca. Essa barca, ela tem um caráter salvífico. A igreja, ela é sacramento de salvação. Esse é o objetivo da igreja, é salvar. É por isso que todos os evangelhos, eles terminam com o mandato de ir, vai. O evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20: ide e ensinai as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Lucas, onde Deus se encontra, Jesus se encontra no Jardim das Oliveiras e dá o mandato do ide, também para ir, para pregar a palavra. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós estamos sempre vendo a palavra que está mandando ir mar adentro. Nós precisamos ir a mar adentro. Meu irmão, se as almas não estão dentro da igreja, nós vamos buscar elas que estão lá fora. Nós vamos bater na porta. Nós vamos buscar aquela ovelha, aquela palavra, aquela pessoa que talvez está esperando por uma palavra amiga. Um dia eu fui numa casa de uma mulher que era cega, em Minas Gerais, e a missão lá era ir de casa em casa e à noite fazer um momento forte de louvor na igreja. Eu entrei na casa daquela mulher, aquela mulher era cega. Aquela mulher tinha 11 filhos, mas nenhum morava com ela. Aquela mulher tinha um cabelo branco, já era uma mulher de idade. E eu vi a fé daquela mulher. E eu falava: cadê os seus filhos? Não, os meus filhos casaram. Os filhos abandonaram aquela mulher. 11 filhos que deixaram aquela mulher línguas, deixaram aquela mulher como não tiveram a caridade
Um filho que não cuida da sua mãe vai cuidar de quem? Vai cuidar de quem? E ela falava para mim que ela uma vez teve um sonho, e ela sonhava que via um homem barbudo e vinha acompanhando ela, deixava ela em casa e falava para ela assim: todas as vezes eu vou te trazer aqui na sua casa e vou ficar protegendo você e a tua casa. E aquela mulher entrava. Ela me contou esse sonho. Aquela mulher era cega, mas aquela mulher, ela tinha proteção e os cuidados do próprio Deus. Aquela mulher era cega, mas Deus era a visão daquela mulher. Aquela mulher teve 11 filhos que não cuidava dela, mas Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, cuida daquela mulher, e aquela mulher cuidada pelo próprio Senhor. Eu quero falar para você, meu irmão, se você não tem sido cuidado pelos teus da tua casa, se você não tem sido cuidado pelos teus, pela tua família, mesmo que o teu pai te abandone, mesmo que tua mãe te abandone, a palavra de Deus diz que o amor de Deus jamais te abandonará. Deus jamais te abandonará. Confia nele, meu irmão, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem eternamente firmes. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem alta.